Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento às evidências, agora vou tratar da questão: os cristãos primitivos eram cuidadosos para com o texto? Tem sido largamente afirmado que os cristãos primitivos eram indiferentes ou incapazes de vigiar a pureza do texto. Mais uma vez precisamos revistar o terreno. Muitos dos primeiros cristãos tinham sido judeus devotos que tinham reverência e cuidado inatos, que se excedia até aos iotos e tis, para com as escrituras do Antigo Testamento. Tal reverência e cuidado seriam naturalmente passados para as escritas do Novo Testamento também. Por que será que críticos modernos imaginam que os cristãos primitivos, e particularmente os líderes espirituais entre eles, eram inferiores em integridade ou inteligência? Um líder da igreja, citando de memória ou adaptando certa passagem à sua finalidade em sermão ou carta, de maneira nenhuma significa que ele usaria a mesma liberdade ao copiar um livro ou trecho do Novo Testamento. A simples honestidade exigiria que ele produzisse uma cópia fiel. Deve-se presumir que todos os que fizeram cópias dos livros do Novo Testamento nos primeiros anos eram bobos ou velhacos? Paulo certamente era um homem tão inteligente quanto qualquer um de nós. Se Hebreus foi escrito por outra pessoa, aí temos outro homem de elevado entendimento espiritual e capacidade intelectual. Havia Barnabé, e Apolo, e Clemente, e Policarpo, e tantos outros. A igreja teve homens de raciocínio e inteligência em todas as épocas. Começando com o que eles sabiam ser o texto puro, os primeiros líderes da igreja não precisavam ser críticos textuais. Só precisavam ser razoavelmente honestos e cuidadosos. Mas não existem motivos suficientes para crer que exerceriam vigilância e cuidado especiais? Vou começar com os apóstolos. Os próprios apóstolos não só declararam que os escritos do Novo Testamento eram escritura, o que criaria reverência e cuidado por parte dos fiéis no seu tratamento, mas também expressamente avertiram os crentes a ficarem alertas contra falsos mestres. Vejamos Atos, capítulo 20, versos 28 a 31, citando: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho dentre o qual o Espírito Santo vos colocou como supervisores, para pastorearem a igreja do Senhor e Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque isto eu sei, que depois de minha partida entrarão no meio de vocês lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Sim, entre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para arrastarem os discípulos após si. Portanto, fiquem alertas." Fecha aspas. Ora, Paulo poderia ser mais claro? Podia. Vejamos também Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. Citando: "Estou tristemente surpreso de que tão rapidamente vocês estão abandonando aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem um evangelho diferente. Não é uma mera variação, mas certas pessoas estão vos perturbando, querendo mesmo perverter o evangelho de Cristo. Ora, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que vos pregamos, que seja amaldiçoado." Assim como acabamos de dizer, repito enfaticamente: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ora, Paulo poderia ser mais enfático? Podia. Agora vejamos Pedro. A segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2, citando: "No passado havia falsos profetas no meio do povo, assim como, aliás, haverá falsos mestres entre vocês, os quais introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os comprou."
abre parênteses, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, fecha parênteses. E muitos seguirão a libertinagem desses tais, por causa dos quais o caminho da verdade será difamado. Fecha aspas. Pedro advertiu os crentes a ficarem alertas contra falsos mestres. Agora vejamos João. A segunda carta de João, os versos 7 e depois versos 9 e 11. Citando: muitos enganadores já adentraram o mundo, os quais não reconhecem que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, mesmo o anticristo. Agora, verso 9. Todo aquele que se desvia e não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Quem permanece no ensino de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem mesmo o saúdem, porque quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Fecha aspas. A orientação que João dá chega a ser um tanto forte, mas que ele está alertando, está alertando. A afirmação de Pedro a respeito da distorção das palavras de Paulo, que está na 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, sugere que havia consciência e preocupação em relação ao texto e à maneira pela qual estava sendo tratado. Eu reconheço que os apóstolos se concentravam mais na interpretação do que na transcrição do texto. Tá. Mas, mesmo assim, uma vez que qualquer alteração poderia resultar numa interpretação diferente, podemos razoavelmente deduzir que a sua preocupação pela verdade incluiria a transmissão fiel do texto. Aliás, mal poderíamos pedir uma expressão mais clara desta preocupação do que a apresentada em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, citando, e aqui é o Cristo glorificado que está falando, tá? Eu mesmo testifico a cada um que ouve as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar a elas, que Deus acrescente a ele as 7 pragas escritas nesse livro. E se alguém subtrair das palavras do livro desta profecia, que Deus tire dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Ora, já que é o Cristo glorificado que está falando, qualquer seguidor verdadeiro dele não vai prestar cuidadosa atenção. Mesmo no começo de seu ministério terreno, o soberano Jesus expressou claramente essa preocupação protetora. Em Mateus 5, verso 19, lemos: qualquer que anular um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, etc. Notar, por menor que seja. Então a preocupação do Senhor se estende ao menor. Agora quero falar dos líderes da igreja primitiva. Esses líderes fornecem algumas pistas úteis sobre a situação em seus dias. As cartas de Inácio contêm diversas referências a um considerável intercâmbio entre as igrejas, isto é, da Ásia Menor, da Grécia e da Roma, por intermédio de mensageiros, muitas vezes oficiais, o que parece indicar um profundo sentimento de solidariedade que as unia, e uma ampla circulação de notícias e atitudes. Quer dizer, problemas com um herege em certo lugar, logo ficariam conhecidos em todos os outros lugares. Que havia fortes sentimentos sobre a integridade das Escrituras, Policarpo deixa claro, citando: quem perverter as palavras do Senhor, esse é primogênito de Satanás. Ora. Críticos atuais podem até não gostar da terminologia de Policarpo, mas
o uso de linguagem tão forte deixa claro que ele estava mais do que atento e preocupado. Ele estava mesmo, era irado. Da mesma forma, Justino Mártir afirma, citando, os demônios iníquos também patrocinaram Marcião de Ponto. Fecha aspas. Novamente, uma linguagem tão forte deixa claro que ele estava ciente e preocupado. E em Trifão 35 ele diz dos hereges que ensinam doutrinas dos espíritos do erro, ou ensinavam no caso, este fato, citando, faz com que nós, que somos discípulos da verdadeira e pura doutrina de Jesus Cristo, sejamos mais fiéis e firmes na esperança anunciada por ele. Parece óbvio que a atividade herética teria precisamente o efeito de colocar os fiéis de sobreaviso e de obrigá-los a definir nas próprias mentes o que iriam defender. Assim, por exemplo, o cânon truncado de Marcião evidentemente incitou os fiéis a definir o verdadeiro cânon, isso em 150. Mas Marcião também alterou a redação de Lucas e das epístolas de Paulo. E por meio de suas recriminações amargas, fica claro que os fiéis estavam tanto cientes como preocupados. De passagem, podemos observar que a atividade herética também fornece evidência indireta de que os escritos do Novo Testamento eram considerados escritura. Para que falsificá-los, se não tinham autoridade? Dionísio, bispo de Corinto, entre 168 e 176, queixava-se de que suas próprias cartas haviam sido adulteradas e, pior ainda, também as Sagradas Escrituras. E eles insistiram em que tinham recebido uma tradição pura. Assim, Irineu disse que a doutrina dos apóstolos havia sido transmitida através da sucessão de bispos, sendo guardada e preservada sem qualquer alteração das Escrituras, sem permitir acréscimos nem diminuições, envolvendo leitura pública sem falsificação. Isso é citação exata. Tertuliano também atesta o seu direito às Escrituras do Novo Testamento, citando, eu tenho os verdadeiros registros oficiais desde os próprios donos. Sou herdeiro dos apóstolos, assim como prepararam com cuidado o seu testamento e testemunho e o outorgaram a uma custódia, assim mesmo eu o retenho. Fecha aspas. Agora vamos a Irineu, por favor. A fim de assegurar precisão na transcrição, os autores às vezes incluiriam no final de suas obras literárias uma intimação dirigida a copistas futuros. Assim, por exemplo, Irineu anexou ao final do seu tratado da Ogdode o seguinte, citando, eu te conjuro, quem copiar este livro, por nosso Senhor Jesus Cristo e por o seu glorioso advento, quando vier julgar os vivos e os mortos, a que compares o que transcreves e o corrijas a partir deste manuscrito do qual estás copiando, e também que transcrevas este conjuramento e o coloques na cópia. Ora. Se Irineu tomou tais preocupações extremas em prol da transmissão precisa de sua própria obra, quanto mais preocupação teria pela transcrição exata da palavra de Deus. Ora, não está na cara, desculpem a expressão. De fato, Irineu, demonstra sua preocupação pela exatidão do texto por defender a leitura tradicional de uma única letra. A questão é se o apóstolo João escreveu 666, só que em grego isso é feito com letras, tá? Ou 616. De
diferença de uma letra. Isso em Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Irineu assevera que 666 se acha citando em todas as cópias mais antigas e aprovadas, e que aqueles homens que viram João face a face atestam esta leitura. E ele adverte aqueles que fizeram a alteração de uma só letra, que, citando, não será leve o castigo sobre quem acrescentar ou subtrair qualquer coisa da Escritura. Parece que ele estava citando mesmo, impondo Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Considerando a intimidade entre Policarpo e João, a sua cópia pessoal do Apocalipse provavelmente se baseou no autógrafo. E considerando a veneração de Irineu para com Policarpo, a sua cópia pessoal do Apocalipse provavelmente se baseou na de Policarpo. Embora Irineu evidentemente não mais podia se referir ao autógrafo, nem 90 anos após este ter sido escrito, claramente ele tinha condições de identificar uma cópia fiel e declarar com certeza a leitura original. Isto no ano 186. Agora vamos a Tertuliano. Por volta do ano 208, ele instou os hereges a, citando agora, percorrer as igrejas apostólicas, nas quais os próprios tronos dos apóstolos ainda estão nos seus lugares proeminentes, nos quais os seus próprios escritos autênticos, em latim é authenticae, são lidos, expressando a voz e representando o rosto de cada um deles. A Caia fica perto de vocês, na qual vós achais Corinto. Já que não estáis longe da Macedônia, tendes Filipos. E ali também tendes os Tessalonicenses. Já que podeis atravessar para a Ásia, encontrais Éfeso. Além disso, como estáis perto da Itália, tendes Roma, de onde chega às nossas mãos a própria autoridade dos próprios apóstolos. Até aí, ele. Alguns já pensaram que Tertuliano estivesse afirmando que os autógrafos de Paulo ainda eram lidos no seu tempo, isto por ele escreveu em latim e ele usou a palavra authenticae. Então, esse vocábulo tem sido interpretado dessa forma. Mas, no mínimo, ele estava dizendo que utilizavam cópias fiéis. No mínimo isso. Era de esperar algo diferente. Por exemplo, quando os cristãos em Éfeso viram que o autógrafo da carta de Paulo a eles estava ficando gasto, caindo aos pedaços, não iriam com cuidado fazer uma cópia idêntica para o seu uso futuro e que teria uma declaração, uma chancela de que ela havia sido autenticada? Deixariam o autógrafo perecer sem fazer uma tal cópia? Eu acho que não. Deve ter havido um fluxo constante de pessoas vindo para fazer suas cópias da carta ou verificar a leitura correta. Eu creio que somos obrigados a concluir que no ano 200, a igreja de Éfeso ainda estava em condições de atestar a redação original de sua carta. E assim também para as outras igrejas detentoras de autógrafos. Justino Marte e Ireneu ambos afirmaram que a igreja estava espalhada por toda a terra, no tempo deles. Lembrar que Ireneu, em 177, tornou-se bispo de Lyon, na Gália, então a França atual. E não foi também o primeiro bispo daquela região. Juntando esta informação com a informação de Justino, que as memórias dos apóstolos eram lidas todos os domingos nas congregações, torna-se claro que deve ter havido milhares de cópias dos escritos do Novo Testamento em uso por volta do ano 200. Cada congregação precisaria de uma cópia, pelo menos, para fazer a leitura. E deve ter havido cópias particulares entre aqueles que podiam pagar por elas. Temos evidência histórica objetiva para sustentar as seguintes proposições. 1.
o texto verdadeiro jamais foi perdido, nunca se perdeu. 2. No ano 200, a exata redação original dos diversos livros ainda podia ser verificada e certificada. 3. Portanto, não havia necessidade alguma de praticar a tal crítica textual. E qualquer esforço nesse sentido seria espúrio. Veja bem, a disciplina da crítica textual, de qualquer texto, não tem que ser Bíblia não, qualquer texto no mundo, baseia-se na suposição ou a alegação ou a declaração de que existe uma dúvida legítima sobre a exata redação original de um texto, qualquer texto. Ninguém faz crítica textual com a Bíblia King James de 1611, por exemplo, já que cópias da impressão original ainda existem. Com referência à crítica textual do Novo Testamento, o ponto crucial em questão é a preservação de seu texto. Para que qualquer texto tenha autoridade objetiva, precisamos ter certeza quanto à sua redação. Mas, para continuar, presumivelmente algumas áreas estariam em melhor posição para proteger e transmitir o texto verdadeiro do que outras. O que será o nosso próximo assunto? Até aí.